A gente vai continuar repercutindo aqui o avanço do projeto para o fim da escala 6 por 1 e é sobre isso que a gente conversa agora com André Portela, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, professor que já está aqui conosco. Muito obrigada, professor, pela sua companhia para falar de um tema agora tão importante, né, e com impactos aí já previstos por muitos economistas. Bem-vindo, professor. Bom dia, muito obrigado. Professor, eu quero começar entendendo um pouco sobre se existe alguma métrica técnica, né, para poder a gente conseguir chegar ao meio termo. Porque se a gente tem um debate que fica entre transição imediata, né, de 4 ou 5 anos, qual que deveria ser o critério técnico para esse prazo nesse momento? A gente deveria considerar capacidade de adaptação das empresas, deveria considerar produtividade setorial, impacto realmente na geração de emprego, a situação também dos trabalhadores. Qual que deveria ser a métrica ideal para determinar esse prazo? Olha, Débora, essa é uma pergunta que é difícil responder, porque exige uma escolha que não é simplesmente técnica, mas também de escolha social, de escolha normativa do que queremos, né? Se a métrica for crescimento econômico, obviamente devemos ter em conta a produtividade, devemos ter em conta a capacidade produtiva, a capacidade de adaptação das empresas, né? E como isso afeta a produtividade geral da economia. Se queremos ter como métrica o tempo não trabalho do trabalhador, ou como isso pode afetar a disposição deles e das famílias em gastar seu tempo em outras coisas, aí a gente teria, né, uma outra definição de métrica, né? Agora, o que a gente sabe é que redução de jornada, né, de trabalho de uma maneira abrupta, claro, isso afeta o custo do trabalho e isso as empresas vão reagir de alguma maneira, né, para se adaptar a isso, o que vai afetar o nível de produção, o nível de emprego, né, e aí afeta o crescimento econômico. Eu acho que se a gente está pensando em uma transição, né, devemos dosar vários aspectos relacionados à produtividade, né, a capacidade de adaptação das empresas com a grande heterogeneidade de setores, como também devemos levar em conta a disposição dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, a se adaptar a essa nova jornada, porque eles também têm outros afazeres para fazer. Então, de fato, é um equilíbrio muito difícil. Quero pegar o gancho que o senhor falou aí sobre, né, impacto realmente econômico, para a gente falar um pouco sobre custo versus produtividade, porque o relator fala, né, em reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas semanais sem corte salarial e com 2 dias de descanso. A gente teve o IPEA aí estimando uma alta de custo de quase 8%, 7,84% mais precisamente para esse modelo. Esse custo tende a virar preço, tende a virar, por exemplo, informalidade ou pode ser compensado realmente por ganho de produtividade. Dá para poder a gente ter algum exemplo prático em que isso aconteça, professor, pela tua experiência? Pode acontecer um pouco de cada coisa. Certamente, o aumento de custo do trabalho, as empresas, aquelas que têm algum poder de mercado, têm alguma influência no mercado em que trabalha, ela consegue repassar o custo para os preços. Aquelas empresas que atuam em setores muito mais concorrenciais, em que não conseguem repassar o seu preço, né, para os consumidores, essas vão reagir de alguma maneira. Algumas vão reduzir mesmo a sua escala, vão produzir um pouco menos, outras vão reagir, talvez apelando para alguns aspectos de informalidade, outras vão, inclusive, com o tempo, pode querer substituir o trabalhador por alguma máquina, algum robô, vai depender de cada setor, de cada especificidade, né? E pode ter alguns casos também, naqueles casos em que os trabalhadores trabalham com jornada bastante excessiva, que uma redução dessa jornada pode, sim, claro, aumentar o desempenho desse trabalhador. Agora, Débora, aumento de produtividade não é da noite para o dia. Aumento de produtividade, ela acontece com capacitação, com aumento do capital humano do trabalhador e com a introdução de novas tecnologias.
a combinação de novas tecnologias, novas formas gerenciais com trabalhadores mais capacitadas, é isso que faz aumentar a produtividade. E isso não é da noite para o dia, numa canetada de uma lei. Isso é um conjunto de ações que se pode fazer, né, ao longo do tempo e consistente, que vai organicamente aumentando a capacidade produtiva das pessoas, das firmas e da família. Dá para poder a gente trazer exemplos práticos onde isso aconteceu em outros lugares, professor, para poder ter realmente essa métrica de que leva tempo o impacto na produtividade? Porque quando a gente tem esse debate, e que obviamente tem um amplo apelo popular, e eu quero que fique sempre claro aqui, porque depois as pessoas tendem a dizer que está sendo contra o trabalhador, quer que todo mundo se ferre só trabalhando muitas horas, né? Só olha um lado, não. Na verdade, eu acho que aqui não é um mérito do trabalhador de ter o descanso, mas da efetividade da gente ter realmente resultado, né, no que está sendo levantado nesse debate. E o debate aumenta a produtividade. Em outros países, isso já aconteceu, pelo menos é o que é dito. Pela tua experiência, professor, a gente tem uma base de comparação como essa, de que tenha tido esse aumento de produtividade, mas que tenha levado um tempo para isso acontecer, como o senhor tem explicado? Não, certamente a relação de causalidade de produtividade e jornada é de produtividade para redução de jornada, não de redução de jornada para produtividade. Então, historicamente, os países foram tendo ganhos de produtividade ao longo do tempo e ao longo das décadas, eles foram também paulatinamente reduzindo a jornada de trabalho e, naturalmente, do próprio processo de ganhos de produtividade. Então, a gente tem países, né, todos os países mais ricos, como os Estados Unidos, os países europeus, ou mesmo os países que algumas décadas atrás tinham as mesmas condições como o Brasil, que é o caso da Coreia do Sul, e que hoje tem produtividade parecida com os Estados Unidos, por exemplo, são países que eles foram reduzindo jornada ao longo do tempo devido a esses ganhos de produtividade, né? No nosso caso, nós tivemos alguns ganhos de produtividade ao longo do tempo, mas muito lento esses ganhos de produtividade. E a gente ainda tem um nível muito baixo relativamente a esses outros países. E nós já experimentamos reduções de jornada, e temos tido reduções de jornada ao longo do tempo. Então, nós trabalhávamos pouco mais, em média, né, de 40 horas semanais no início dos anos 90, né? Hoje estamos em torno de 38 horas trabalhadas. Então, de fato, nós já trabalhamos, em média, como muitos outros países, né? Então, uma redução abrupta agora não vai ser acompanhada de um ganho de produtividade da noite para o dia, certamente. Agora, professor, para a gente amarrar aqui o nosso papo, trazendo um pouco, né, também do outro lado, a situação para as empresas, para os setores, né? Porque há sempre uma discussão, inclusive, sobre o quanto que esse período prolongado de transição pode acabar protegendo pequeno e médio produtor para manter, inclusive, empregos, não ter queda, inclusive, na geração de emprego formal. Na sua experiência, professor, realmente uma transição como essa, esses momentos transitórios maiores, protege a geração de emprego, né? Na prática, a gente tem isso com outras medidas que a gente possa trazer como exemplo. E mais, existe também uma defesa por parte de alguns setores da gente ter uma negociação coletiva do texto, deixar categorias específicas sob a responsabilidade de regulamentação posterior por lei, com acordos, convenções coletivas. Isso traria realmente mais flexibilidade, mais proteção para determinados setores ou traria mais desigualdade em relação a trabalhadores e a categorias? Eu acho que, de fato, você ter alguma transição e, ao mesmo tempo, deixar que essa discussão ou os detalhes disso sejam decididos no nível da negociação coletiva, muito melhor. E por uma razão bastante simples, Débora, é muito heterogêneo toda a nossa economia e os setores produtivos. Então, uma coisa importante para deixar aqui claro para todos que estão nos vendo é distinguir jornada de escala, que é uma coisa que não tem muita discussão quando fala redução da escala 6 por 1, coloca tudo no mesmo balaio, mas são políticas diferentes com consequências e nuances diferentes.
Jornada é o total de horas na semana, jornada 44 horas semanais, jornada de 40 horas, ou mesmo de 36, como já foi, 36 horas, como já foi também proposto. A outra coisa é a escala, como essas horas na semana são distribuídas nos dias da semana. Então, redução de jornada tem em legislações aqui no Brasil, está na nossa Constituição 44 horas, e tem algumas legislações no mundo inteiro. Então, regular total de horas regulares trabalhadas, isso tem. Agora, escala em lei e em Constituição é bem complicado e não tem muitos exemplos que eu possa te dar aqui que outros países sigam. Porque a escala é muito específica, setor a setor. Então, firma a firma, porque depende da tecnologia adotada, do tipo de produto ou serviço que é gerado. Então, você tem escalas 6x1, você tem escalas 5x2, você tem, por exemplo, no setor hospitalar de médicos, enfermeiros, escala 12x36. Então, imagine a gente colocar numa única lei uma escala geral para todo mundo. Isso vai afetar diferentemente as pessoas, as firmas, os setores, e isso vai criar uma confusão danada. Como é que você vai forçar uma única escala para uma heterogeneidade enorme de atividades econômicas? Então, de fato, a melhor maneira para se adaptar a cada situação e levar em conta as idiosincrasias e as peculiaridades é via negociação coletiva. Aliás, como já se faz, temos muitas negociações coletivas no país em que sim se negocia jornada e escala. E é lá, é o melhor fórum adequado para levar em conta todas essas nuances que uma única lei não terá capacidade de absorver e considerar. Perfeito, professor. Ótima colocação e explicação aqui para a gente, professor André Portela, professor da Fundação Getúlio Vargas. Excelente papo. Muito obrigada pelas explicações, professor. Um ótimo restinho de semana para o senhor. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Um Até abraço. mais.